Bom, vamos lá. Com relação ao Fabiano Zettel, quando ele passou a ser investigado pela Polícia Federal, ele foi alvo de uma prisão ainda no ano passado, passou a utilizar a tornozeleira. A gente tem, Carol, acho que nesse momento a gente tem até a decisão para a gente espelhar e destrinchar os principais trechos. Foi tornada pública há pouco a decisão. Como você destacava, né, Theo Cury, informação agora que o Theo traz para a gente, a decisão em tela com relação à prisão de Daniel Vorcaro e demais alvos dessa operação, terceira fase da Operação Compliance Zero. O Theo Cury traz o documento para a gente em tela. Diz a Polícia Federal que, considerando os fatos novos e contemporâneos apresentados agora à Suprema Corte, a Polícia Federal considera que a decretação da prisão preventiva de Daniel Bueno Vorcaro, líder da organização criminosa, Fabiano Campos Zettel, operador financeiro do grupo, respondendo a pergunta da Carol, do sicário Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, Felipe Mourão, e do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, é medida que impõe para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que há vasta prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, bem como se encontra devidamente evidenciado o perigo concreto gerado pelos investigados se permanecerem em liberdade. Ou seja, vai na linha do que a gente vinha falando mais cedo. Quais são as possibilidades de uma pessoa que tem já medida restritiva imposta sobre ela ser alvo de uma ordem de prisão preventiva? Nesse caso específico, obstrução e ameaça são os dois principais pontos. O Gustavo Uribe trazia essa informação mais cedo aqui com a gente. Há essa determinação, então, por determinação do ministro André Mendonça. Na página 26, há justamente essa menção, com uso reiterado de coação e grave ameaça por uma espécie de milícia privada. E aí, é nesse trecho que a gente vê a Polícia Federal considera a decretação da prisão. Na página 6, uma menção de que Paulo Sérgio, do Banco Central, tornou-se uma espécie de consultor informal de Daniel Vorcaro. Ministro, na página 27, na página 26, Daniel Vorcaro, sobre como deve se comportar em reunião com o presidente do Bacen. Mesmo sendo servidor do Banco Central, Paulo Sérgio torna-se uma espécie de empregado / consultor de Vorcaro, para assuntos de interesse exclusivamente privado do Vorcaro. E há inúmeras mensagens transcritas na investigação entre Vorcaro e Paulo Sérgio nesse mesmo sentido. E aí a Polícia Federal passa a reproduzir as mensagens que foram trocadas entre o Daniel Vorcaro e o servidor. Por exemplo, ali pedindo que o servidor analise uma minuta de ofício que seria enviada pelo Banco Master ao próprio, está cortado ali, mas ao próprio, por exemplo, integrante do Banco Central que exercia aquela função. Em outro trecho, a Polícia Federal e a investigação diz que está caracterizada a necessidade da deflagração, já que havia indícios da participação dos investigados, isso na página 27, nos graves crimes apurados na Operação Compliance Zero e presentes os requisitos do perigo de essas pessoas estarem em liberdade. No que diz respeito à conveniência da instrução criminal, conexão dos investigados, indícios de ameaças a pessoas que contrariam os interesses do grupo criminoso e a contínua utilização de mecanismos para ocultar os rastros dos crimes e elevada possibilidade de eliminação e manipulação de documentos. Isso tudo está na página 27 dessa decisão. Então você vê, Carol, no final das contas, a gente pode subir até um pouquinho mais para quem está acompanhando a gente entender os principais pontos: ampla rede de conexões dos investigados, indícios de ameaças a pessoas que contrariam as decisões, que contrariam os interesses deles. Isso mais para baixo na página 27. Então, ali os principais pontos aqui, a partir de agora: a ampla rede de conexões dos investigados, indícios de ameaças a pessoas que contrariam os interesses do grupo criminoso e a contínua utilização de mecanismos para ocultar os rastros dos crimes e elevada possibilidade de eliminação e manipulação dos documentos e das provas. Theo Cury, nesse momento, 8 horas e 48 minutos, trazendo os detalhes com relação à fundamentação para esses mandados que foram expedidos na manhã
de hoje. Reforçando aqui, Theo, vamos então com os detalhes dessa decisão, destacando, por exemplo, ainda os indícios de ameaça às pessoas que contrariem os interesses do grupo criminoso, que é o que a gente vê em tela. Acredito que fique até mais fácil a leitura para você que nos acompanha nesse momento. Também quando há menção à contínua utilização de mecanismos para ocultar os rastros do crime. Estamos falando aqui de obstrução às investigações e estamos falando, Theo Cury, de um esquema que continuava apesar do andamento dessas investigações. Exato, com o objetivo de travar essas investigações ou de prejudicar o avanço do trabalho da Polícia Federal. Então, ali uma oportunidade que foi vista por esse grupo, por esse esquema supostamente criminoso investigado pela Polícia Federal. Então, diante do avanço das investigações, foram encontrados mecanismos, foram encontrados meios para que a investigação parasse de avançar ou avançasse com outro ritmo que não chegasse a conclusões que poderiam prejudicar esses suspeitos, esses investigados. Então, diante disso, a Polícia Federal pede ao ministro André Mendonça que seja decretada a prisão preventiva do Daniel Vorcaro, do cunhado dele, o Fabiano Zettel, e que haja essa nova ofensiva da investigação com relação a essas pessoas. Temos, então, mandados de prisão contra o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, operador financeiro desse grupo. Também do Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o Felipe Mourão, e do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, além de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que é apontado como o líder da organização criminosa. Daniel Vorcaro, que já está na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Com relação ao cumprimento dos outros mandados de prisão, ainda aguardamos atualizações. Até o momento, Fabiano Zettel não se entregou às autoridades, mas o Theo Cury já entrou em contato com a defesa do cunhado de Vorcaro, que diz, nas próximas horas, ele vai se entregar às autoridades policiais. E tem vários trechos aqui que a gente vai destacando, Theo. Se possível, a gente coloca, agora com o Eli Jonas Maia, um trecho que faz menção a um jornalista, um plano para simular um assalto a um jornalista.